Agora chegamos à sinagoga mais velha do mundo. Esta foi uma sinagoga mais ou menos nos primeiros anos do primeiro século. Quando foi destruído o lugar, depois da queda dos romanos, depois da queda do lugar, então foi destruído também aqui a sinagoga. E quando voltaram aqui os arqueólogos, eles encontraram aqui os rolos da Bíblia. E o primeiro rolo que eles encontraram é a visão de Ezequiel, a visão no capítulo 37, é o capítulo dos ossos secos. Ezequiel ele vê como o povo judeu ressuscita. Vocês imaginam a emoção dos arqueólogos quando o primeiro que eles encontram aqui é um pergaminho com a visão de Ezequiel. E eles, quando encontram isso, eles começam a cantar o himno de Israel, a Tikva. Eles começam a cantar a Tikva. A Tikva é o nome do himno de Israel. A Tikva é esperança. É esperança. Agora, este lugar foi sempre um lugar onde este é o lugar onde muitos jovens chegam especialmente para aqui para ser bar mitzvah. Bar mitzvah é o que fazem os jovens judeus aos 13 anos. E eles chegam especialmente como uma comunhão dos cristãos. Eles chegam para aqui, para fazer aqui o Bar Mitzvah, a primeira sinagoga do mundo, a mais velha do mundo. Agora, falei muito sobre os combatentes, os que lutaram aqui, os mais ou menos os 200, é meu. Os 200, 250 que lutaram aqui. Quando eles chegaram à conclusão, os combatentes judeus, que ao final eles vão morrer, eles decidiram que eles não vão morrer nas mãos dos romanos, e eles não estão dispostos que as esposas sejam escravizadas, e os filhos deles vendidos nos mercados de Roma, e decidiram suicidar-se. Como decidiram assim? Eles decidiram que cada pai de família vai matar a sua família e depois os últimos 10 vão fazer uma loteria. Mas tira a sorte, Uma loteria, sim. E segundo a loteria, sim, um vai matar a outro, até que o último ele se vai suicidar, vai cair sobre sua espada. Assim vai matar. Mas antes disso, o comandante
O que ela disse? Orlando viu amor. Pensou? Não acredito. Você tá amarrado, Orlando. Já sabe o nome até? Orlando. Antes, Israelita, Orlando. Visto permanente, hein? antes de eso, o comandante era Eleazar Ben Yair, o comandante de los combatientes, ¿sí? Y las palabras de él, o discurso de él, antes de suicidarse, fueron esas palabras. ¿No? ¿Cuál era? ¿Você quer ler? Okay. Desde que nós, esse é o discurso dele. Desde que nós, caros companheiros, há muitos resolvemos não tomar escravos dos romanos, não tornar escravos dos romanos, e de ninguém mais de não ser do Criador, que é a verdade e que reina soberano sobre toda a humanidade, chegou o tempo que nos obriga a colocar em prática nossa decisão. E que numa hora dessas não possamos nos recriminar, nem nos contradizer. Embora no passado tenhamos sofrido a escravidão, agora devemos considerar isto intolerável. Por isso quero dizer que os romanos nos mantiverão sob o seu poder enquanto estávamos vivos. Fomos os primeiros a nos revoltar-nos contra eles e somos os últimos a lutar contra eles. Não posso deixar de considerar isto como um favor que Deus nos concedeu, que ainda está em nosso poder morrer corajosamente, num estado de liberdade, o que não ocorreu com outros, que foram conquistados de surpresa. E, para esta mesma cerca, que seremos levados daqui a um dia, mas ainda podemos morrer de maneira gloriosa, juntos, ao lado de nossos queridos amigos. Deixemos nossas esposas falecerem antes que sofram qualquer tipo de abuso. E nossas crianças antes de experimentem a escravidão. E depois de matá-los, vamos conceder esta glória, mutuamente uns sobre os outros em liberdade, como um excelente monumento. חבר'ה, בנות, בבקשה בנות, זה מפריע. Funerário para nós. Mas primeiro vamos destruir nosso dinheiro e a fortaleza pelo fogo, pois tenho plena certeza de que este será um golpe terrível para os romanos. Eles não conseguirão agarrar nossos corpos e nem a nossa riqueza. Vamos nos desfazer de tudo, exceto de nossas provisões, pois eles serão testemunhas quando estivermos mortos, de que não fomos vencidos pelas necessidades, mas segundo nossa resolução original. Há de que preferimos a morte à escravidão. Depois aconteceu tudo isso. O interessante é que isso foi na véspera de Páscoa, de Pesa. Agora, na Varsóvia, no levantamento na Varsóvia, no Holocausto, mais ou menos 1900 anos depois, o levantamento também foi a véspera de Páscoa. E Páscoa é a festa judeia da liberdade, que o povo judeu não está disposto mais a viver na escravidão. Na escravidão. Na escravidão. E por isso, os soldados de Israel, muitos batalhões, chegam especialmente aqui, a esse lugar, para jurar lealdade ao país, à pátria dos judeus, a Israel. Aleluia. Aleluia. Você quer falar? Sim. Cris, Massada para a gente tem uma mensagem muito
tem muito mais a falar do que... Mas nós não podemos deixar de fazer um gancho deste lugar, né? Roma, depois de 66, quando os judeus se levantam de uma resistência, depois de anos e anos e anos de escravidão do Império Romano, e que culmina no ano 70, quando Tito destrói o templo, a cidade é destruída, e um grupo de resistência foge para cá. Vocês viram a parte histórica da construção dos teias de Herodes, dos palácios, que depois foi... Eles vieram para cá. 980 pessoas, 250 soldados combatentes ficaram aqui. E foram cercados e por meses tentaram invadir. Chegou num momento crucial, eles tinham que tomar uma decisão. Ser escravos de Roma outra vez, voltar a viver uma vida de escravidão, um povo que vem de uma história de escravidão, um povo que vem de tantos cativeiros, já não aguentava mais. Já não aguentava mais. Eles sabiam que as suas esposas seriam violadas, suas filhas seriam estupradas, eles seriam levados como escravos, e eles tinham que tomar uma decisão. Uma decisão que, do ponto de vista de judeu, hoje divide a mente e o conceito, a opinião da casa de Israel a respeito. Massada é um ato de covardia ou de heroísmo? Foram heróis ou covardes? A pergunta fica sem resposta. Fica sem resposta. Porque o grande grito deles era: viveremos outra vez como escravo ou morreremos como livres? Voltaremos para a mão de Roma ou pagaremos com a nossa própria vida para nos manter livres? Eles decidiram não ser escravos de Roma outra vez. Mas antes de morrer, como leu bem, eles decidiram colocar fogo em tudo, destruir tudo, para que Roma soubesse que eles não estavam morrendo porque faltou provisão, porque faltou alimento, não, e também para não deixar nada para eles. E o que me chama mais atenção, por isso que eu fiz questão de vir aqui, de passar por esse pedaço aqui, toda essa construção, tudo isso, é que a voz profética nunca se cala. E aonde há uma semente profética, há uma possibilidade de reconstrução. E a voz de Deus é a que prevalece sobre todas as coisas. Porque quando os arqueólogos entram aqui, começam a escavar, descobrem que está tudo queimado. Isso aqui era uma sinagoga, os rolos foram queimados, todo o material rabínico foi queimado, tudo foi destruído. A primeira coisa que se encontrou aqui, intacto, no meio dos escombros, no meio das pedras, um pedacinho da Torá. Que pedaço que estava ali? O profeta Ezequiel, capítulo 37. O que é a visão de Ezequiel 37? Eu não vou ler o texto que todos nós conhecemos. O Espírito de Deus veio sobre o profeta e disse a Ezequiel: ele me levou a um vale de ossos e os ossos eram sequíssimos. E o Senhor me perguntou: filho do homem, poderia haver vida no meio desses ossos? Ezequiel não crê nessa possibilidade. Eu interpreto a mente de Ezequiel dessa maneira. Era tão absurda a pergunta de Deus que Ezequiel devolve a pergunta para Deus e diz: tu sabes, Senhor. Eu humanamente não consigo ver possibilidade, mas tu sabes todas as coisas. E Deus diz a Ezequiel: profetiza, filho do homem. Aleluia. E ele disse: e conforme a palavra que eu recebi, eu comecei a profetizar. E ele disse: houve um rebuliço, e osso começou a se juntar a osso, e veio carne, veio nervo, e veio pele, e se levantou um poderoso exército. E ele disse: agora vai às sepulturas e profetiza. E ele profetiza, as sepulturas começam a se abrir e se levanta. Ele disse: mas não havia espírito naquele exército, faltava vida naquele exército. E Deus diz assim: profetiza o espírito. E ele disse: eu profetizei, espírito dos quatro cantos do céu, venha. E ele disse: um exército poderoso se levantou. E Deus chega para o profeta e diz assim: filho do homem, esta é a casa de Israel. Aleluia. Aleluia. Esta é a casa de Israel. Quando todos disserem que não há mais esperança, quando todos disserem que Israel desapareceu, a voz profética trará Israel de volta. Massada, para mim, é uma outra versão do campo de holocausto, de todo o holocausto. É um outro pedaço do holocausto. Nós sabemos que Ezequiel 37 diz respeito especificamente ao holocausto, mas diz respeito também à Massada. E a coincidência da revolta de Bar Kokhba, da revolta nos campos de concentração e do que aconteceu na véspera da Páscoa. Nas festas judaicas atreladas, as luas de sangue, os sinais proféticos, tudo isso marcando. Mas o que vale para nós hoje ressaltar é a autoridade da palavra profética. A semente profética lançada é uma chama que diz que Deus fará sempre Israel se levantar das cinzas. Israel é indestrutível. Vou dizer outra vez: Israel é indestrutível. Porque a boca do Senhor o disse. Então sempre haverá. E nós podemos trazer isso para nós.
no meio de toda destruição, a palavra profética fará ressurgir na nossa vida. Tudo aquilo que morreu. E eu profetizo na sua vida hoje. Que tudo aquilo que morreu na sua vida, há uma chama profética no meio dos escombros. E esta chama é a garantia. Deus fará surgir outra vez o que o inimigo pensou que havia destruído. Deus Amém. fará Glória a trazer Deus. de volta. Deus trará de volta na sua vida. Deus Amém. trará de volta no seu ministério, na sua família. Porque a palavra profética é a garantia de que Deus trará de volta. Então Massada fala disso. Para mim, eles foram heróis. Para mim, eles foram heróis. Eles venceram. E essa semente, o sangue destes homens, foi derramado neste solo. Como um sinal, como um sinal. E este sangue vindicou. E hoje nós estamos aqui para dizer uma coisa. Massada, nunca mais. Diga isso, diga. Massada nunca mais. Amém? Nós estamos aqui como igreja para garantir, profeticamente, Israel não será nunca mais atingido como foi no passado. Nunca mais. Nunca mais. Amém? Amém. Pai, em nome de Jesus, nós te exaltamos neste lugar. Nós glorificamos o teu nome. Tu és o Deus da profecia. Tu és o Deus que vela pela tua palavra para cumpri-la toda. E aonde veio destruição pela mão do inimigo, tu faz surgir das cinzas um poderoso exército. E a partir deste lugar, Senhor, nós declaramos sobre a vida de cada um de nós e sobre a vida de todo Israel reconstrução. Eu profetizo na vida de cada um aqui, Senhor, um tempo de recomeço, Senhor, um tempo de reconstruir, Senhor, um tempo de levantar de maneira gloriosa aquilo que o inimigo pensou que havia destruído, porque enquanto houver uma palavra profética, não foi destruído, Senhor, porque a tua palavra é indestrutível, a tua promessa é irrevogável, a tua palavra não pode ser violada, Senhor, e se a tua boca o disse, ninguém poderá invalidar o que tu disseste, Senhor. E eu declaro que a tua palavra a respeito de cada um de nós e a respeito da casa de Israel está firmada para sempre no céu, Senhor. Pai, nós te exaltamos pelo privilégio de estarmos neste lugar, reacendendo a chama desta esperança, na certeza, Senhor, tu cumprirás a tua palavra em nós, tu cumprirás a tua palavra na casa de Israel. E nós oramos abençoando Israel, que haja paz em Jerusalém, que haja segurança, que haja segurança em Israel. Em Jerusalém haja paz e segurança, e que todo intento do inimigo seja frustrado em nome de Jesus e para a tua glória. Amém, amém e amém.